Que os Mugiwaras, ou Chapéus de Palha, se você preferir, são extremamente fortes, acho que todos nós concordamos. Mas será que eles já estão no nível de tripulação de Yonkou? Note que eu falei tripulação e não apenas do Ruffy, porque apesar dele ser o capitão e ganhar o título, muito provavelmente, há muito mais coisas envolvidas que fazem de fato uma pessoa se tornar Yonkou, e a tripulação é uma delas. Eu acabei dividindo aqui em 4 tópicos que eu vou analisar e debater com vocês. Inclusive peço que deixem nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. Já vou deixando claro que sim, pra mim eles são uma tripulação nível Yonkou. Mas vamos com calma, 2 avisos. Se você, jovem pimpolho, acompanha apenas o anime, esse vídeo aqui contém spoilers pra você, beleza? Segundo aviso, se amanhã não sair o vídeo de análise do episódio novo 1017 do anime, então segunda-feira sai, com certeza. Então não deixa de acompanhar aqui no canal, beleza? É isso, let's go! Fala galera, tudo bom com vocês? Já vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like e comentarem aí que eu respondo todo mundo, tá? Ah, e compartilhe o vídeo também. Então, eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês por 2 motivos. Primeiro, porque eu já vi até alguns youtubers falando sobre ele recentemente. E o segundo, porque o Ruffy acabou de derrotar o Kaido no capítulo dessa semana do mangá. Então, é óbvio que as pessoas iriam falar sobre o assunto. E como eu falei no início do vídeo, eu dividi em 4 tópicos o assunto para eu dissertar e tentar convencer vocês de que eles são sim uma tripulação de nível Yonkou. O primeiro tópico é territórios. A gente sabe que normalmente imperadores ou Yonkous têm territórios sob sua proteção. A gente viu, por exemplo, que a Big Mom protegia a Ilha dos Tritões, inclusive o Ruffy até arrumou briga com ela por causa disso. Outro exemplo disso é o falecido Barba Branca, que tinha vários territórios e que esses foram conquistados, por assim dizer, pelo Barba Negra depois da morte do antigo capitão dele. E por morte eu digo assassinato, que o mesmo cometeu, né? Então a gente volta pro Ruffy. Qual o território que o Ruffy tem? Diretamente ele não possui nenhum território, mas se a gente parar para analisar, por todas as ilhas praticamente que o Ruffy passou, ele criou um vínculo de amizade com muitas pessoas. Tanto pessoas do povo, como pessoas também da realeza de certos lugares. Pessoas que estavam no comando de alguma forma daquele território. E isso implica que, muito provavelmente, aquelas pessoas vão voltar até ele se caso precisem de ajuda em algum momento. Posso citar aqui em alguns casos como Alabasta, Dressrosa e alguns outros lugares também. Então, mesmo que indiretamente, o Ruffy possui sim territórios, porque dificilmente ele iria negar proteção para esses amigos que ele fez. Então, apesar de não ter a bandeira dos Mugiwaras nas ilhas, com certeza sim, o Ruffy possui territórios. Então, o primeiro ponto, check. O segundo tópico aqui que eu vou trazer para vocês é a quantidade e a qualidade dos seus aliados. E por qualidade entendam força. A gente sabe que já foi apresentado pra gente que o Barba Branca tinha bastante aliado. O Kaido a gente tá vendo agora em Wano que tinha muita gente também ao redor dele, não só a tripulação dele. E a gente vê que o Ruffy também tem isso. Só é vocês lembrarem que em Dressrosa o Ruffy conseguiu 5.640 membros para sua grande frota, como é conhecida. Mas não apenas isso, a gente tem que levar em conta que os capitães são muito fortes. A gente viu inclusive todos os capitães lutarem e eles são muito fortes mesmo. Porém, você pode argumentar que esse número não é tão grande se comparado a outros Yonkous que já mostraram suas tropas, ou seus aliados, por assim dizer. Porém, é o que eu falei, é qualidade e quantidade. Talvez no termo quantidade, o Ruffy esteja um pouco defasado sim nesse sentido. Porém, no termo qualidade, eu acho que ele ganha de sobra para todos os apresentados até então. Veja o Kaido, por exemplo, que na minha opinião, se o Ruffy tivesse em Wano junto com a frota dele, tudo seria muito mais fácil. Fora isso, a gente tem ainda as alianças que o Ruffy conseguiu justamente para estar atualmente na guerra de Wano. Inclusive, eu nem vou contar aqui com o Kid, porque eu acho que ali é uma aliança temporária, tá? Então, eu não vou contar com ele. Por outro lado, eu não sei se eu conto ou não com ele, o homem, Rou. Por quê? Lembrem que eles se aliaram em Punk Hazard com o intuito de derrotar do Flamingo. Porém, depois de eles terem derrotado, isso reverberou em tudo o que aconteceu para que eles chegassem até o ano. E, finalmente, eles derrotaram o Kaido, que era o vilão por trás de tudo isso, vamos dizer assim. Então, será que a aliança vai continuar? Eu acredito que sim, mas eu nem vou contar com ele para mostrar para vocês que mesmo sem o Rou e a tripulação dele, o Ruffy ainda assim tem aliados muito fortes. Atualmente o Ruffy tem uma aliança com Minks e Samurais de Wano. Só os Bainhas Vermelhas são gente muito forte. Eu posso citar aqui para vocês o Inuarashi e o Nekomamushi, que lutaram
pau a pau contra o Jack, que é um dos comandantes de um imperador, no caso Kaido. E não apenas eles dois, mas todos os membros desse grupo têm muito mérito. Ainda que um ou outro se supere em termos de força, todos eles são bastante fortes. E, apesar de eu já ter citado os líderes do grupo, não esqueçam que o Luffy ainda tem como aliado os Minks, e os Minks são muito fortes também. Então, assim, como eu falei, apesar de a quantidade de pessoas ao lado dele talvez ser um pouco menor do que a gente está acostumado para um Yonkou, em termos de qualidade de força, eu acho que o grupo dele se sobressai muito em relação aos que foram mostrados, pelo menos até então. Então, mais um tópico, check. Terceiro tópico é recompensa. O Luffy atualmente tem uma recompensa de 1 bilhão e 500 milhões de berries. É uma recompensa bem pequena, ainda que muito grande. Pequena apenas se comparada às outras recompensas de imperadores. O Kaido, por exemplo, ele tem uma recompensa de 4 bilhões, 611 milhões e 100 mil berries. A Big Mom tem uma recompensa de 4 bilhões 380 milhões de berries. O Shanks tem uma recompensa de 4 bilhões 48 milhões e 900 mil berries. E o falecido Barba Branca tem uma recompensa de 5 bilhões e 46 milhões de berries. É bem distante. Porém, a gente tem que lembrar que o Barba Negra, apesar de ser considerado um Yonkou, tem uma recompensa muito mais próxima da do Luffy, ainda que um pouco mais alta, do que desses outros Yonkous aqui citados. Então a gente vê que a recompensa em si, apesar de ser importante, ela não de fato define quem é Yonkou ou não. Mas se vocês ainda não estão satisfeitos com esses argumentos, eu tenho mais para dizer. O Luffy, como a gente sabe, acabou de derrotar o Kaido. E, eventualmente, a gente sabe que isso vai gerar um aumento na recompensa dele. Afinal, ele foi o estopim para tudo que está acontecendo e que aconteceu, né, em Wano agora, na Guerra de Wano. E aí você pode argumentar de que, mas aí no futuro é óbvio que ele vai ter uma recompensa mais alta. Ele é o protagonista, no final da obra ele vai ter até uma recompensa maior que todo mundo, muito provavelmente. Concordo, porém, o Luffy já derrotou o Kaido. A recompensa ainda não chegou porque ele acabou de derrotar. Mas vocês concordam comigo que ele já tem uma força suficiente para ter uma recompensa maior? Não é algo que ele vai conquistar no futuro para ir ter a recompensa. Não, ele já tem a força necessária para uma recompensa maior. Então, assim, é mais um argumento de que, sim, ele tá no nível Yonkou. E acredito eu, inclusive, que ele vai ficar com uma recompensa até maior do que a do Barba Negra. Apesar de eu achar que o Barba Negra provavelmente vai aumentar a recompensa dele fazendo alguma besteira por aí em algum momento. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. É isso, cheque, mais um tópico, vamos pro último. O último tópico é sobre o próprio Luffy e sua força, e também a tripulação dele e a força dos seus companheiros. A gente sabe que os companheiros do Luffy são muito fortes. Eu particularmente sou muito fã do Sanji e do Zoro, acho os dois muito fortes. E a gente viu que o Zoro derrotou o primeiro comandante do Kaido e o Sanji derrotou o segundo. Ou seja, eles obviamente estão no nível de comandante de Yonkou. E digo mais, eu acredito que o Jinbei também conseguiria derrotar pelo menos o Jack, que é um nível mais fraco ali do Kaido, dos comandantes dele, pelo menos. Por que eu falo isso? Porque o Jack, além de ter sido demonstrado como alguém que não é tão forte assim, desculpa aí, mas foi o que deu a entender pelo Oda, vocês têm que lembrar do grupo Tobiropo, da tripulação do Kaido, que no início da guerra foi intimado pelo mesmo para acharem o filho dele, e quem conseguisse do grupo iria ter uma batalha direta com um dos comandantes, ou calamidades, se vocês preferirem também, para roubar o cargo dessa pessoa. Ou seja, é totalmente possível, até porque o próprio Kaido acreditava que um deles conseguiria derrotar, pelo menos talvez o mais fraco dos comandantes, como eu falei aqui, o Jack. E eu realmente acredito nisso. E aí a gente volta ao ponto do Jinbei, que derrotou um desses Tobiropos. Obviamente outras pessoas também derrotaram, tipo a Robin, o Franky, mas eu ainda acho que o Jinbei é o que está mais próximo desse nível. Por quê? Além disso, a gente tem que lembrar que em Holy Cake ele não só defendeu um golpe da Big Mom, como derrubou ela com um golpe dele. Ou seja, o cara é muito pica, velho, muito pica. Então eu acredito que sim, que esses três têm nível de comandante. Porém sim, a gente tem gente um pouco mais fraca na tripulação. A gente tem o Usopp, o próprio Chopper, que nas últimas sagas não fez muita coisa em termos de batalha. A Nami também. Mas eu acredito que nem todo mundo da tripulação precisa ter esse nível. Por mais que sim, todos eles sejam bastante fortes, inclusive, tá? Mas é isso, tripulação ok. E agora vamos falar do próprio Luffy. O Luffy acabou de derrotar o Kaido, então muita gente vai achar que por causa disso ele tem automaticamente nível de Imperador ou Yonkou. Mas vocês precisam lembrar que ele precisou de muita ajuda. O Kaido lutou com muita gente forte antes de lutar com o Luffy. Não apenas isso, lutou com o Luffy e venceu, e só quando o Luffy voltou que o Luffy conseguiu ganhar para ele.
Eu acredito particularmente que se colocar num X1 o Ruffy contra um Imperador, os dois com saúde 100%, até o final, eu acho que o Ruffy perde, atualmente ainda. Exceto se ele conseguir manter pela luta toda o nível que ele vinha demonstrando agora contra o Kaido nesses últimos capítulos, já com o despertar, o haki avançado e tudo mais. A gente não sabe ainda se usar tudo isso junto cansa ele de forma como outros upgrades que ele já tinha mostrado antes cansava, como por exemplo quando ele usou pela primeira vez o Gear 4, ou até mesmo o Gear 3 e o Second também. A gente sabe que quando ele demonstra esse tipo de nova técnica, ele normalmente se cansa muito e acaba precisando de um tempo para se recuperar, e num X1, muito provavelmente ele não teria esse tempo. É só lembrar em Dressrosa que, depois de ter lutado e quase derrotado o Doflamingo, ele precisou da ajuda de pessoas protegendo ele até ele se recuperar, para de fato derrotar o Doflamingo. Porém, eu tenho um argumento a favor do Ruffy nesse caso, que é o seguinte: ele provavelmente, muito provavelmente, só vai voltar a lutar contra o Yonkou, e dessa vez provavelmente até o final 1x1, numa próxima saga. E a gente observa, se a gente analisar a obra até então, que normalmente ele apresenta um upgrade numa saga que acaba assim danificando e cansando ele, por assim dizer. Porém, na saga seguinte ele já tem controle sobre esse upgrade a ponto de ele já lutar normalmente. Vou dar o exemplo do Gear 4 mais uma vez, que em Dressrosa ele se cansou muito usando contra o Doflamingo, porém quando ele chega em Holy Cake ele luta contra o Cracker usando essa mesma técnica, apesar de ser uma forma diferente, e fica horas lutando contra o cara e não se cansa. Então assim, se a gente levar em conta que isso vai se repetir, muito provavelmente ele já vai usar o despertar e tudo que ele estava usando contra o Kaido agora numa próxima saga com muito mais tranquilidade. E além disso, tem um detalhe de que nos últimos capítulos, já usando tudo isso, a gente não viu nenhum tipo de cansaço do Ruffy a ponto de ele precisar de ajuda de alguém para defender ele, até que ele se recupere. A gente até vê o Ruffy cansado em um certo momento na luta contra o Kaido já depois de despertar, mas ele volta a lutar normalmente logo em seguida. Então assim, ele não precisou da ajuda de ninguém. Então talvez essa seja uma técnica que não desgaste tanto ele assim. Pelo menos eu acho. Mas enfim, é isso. Esses foram os meus argumentos para eu acreditar que sim, o Ruffy e sua tripulação tem nível tripulação de Yonkou. Se vocês discordam ou concordam comigo, deixem aí nos comentários, vou ler todos, beleza? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo. E é isso. Fui!